Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Estamos iniciando um programa especial, o programa Diálogos. Neste mês de janeiro, um conteúdo muito especial. Nós iremos revisitar os melhores momentos deste programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas aqui no canal do YouTube. Nós separamos trechos para que você possa revisitar ou até mesmo conhecer algum dos conteúdos e até mesmo ir assistir a este programa. Para assistir cada um desses programas, vai aparecer aqui um card no canal, no vídeo aqui do canal do YouTube e você irá clicar e irá remeter ao programa inteiro, ok? Então nós vamos começar este programa com um Diálogos veiculado no dia 9 de fevereiro de 2024, onde os preletores debateram um pouquinho sobre por que participar de estudos da Seichonoye. Olha só, hashtag fica a dica, o ano de 2025 está começando e você pode iniciar os seus estudos neste ano através dos módulos, ciclos de estudos da prosperidade, ciclos de estudos da educação da vida. Mais informações você pode encontrar no nosso site sni.org.br. Vamos assistir este conteúdo então? Então, vamos começar a pensar nesse organizado da Seichonoye. Queria propor uma rodadazinha bem objetiva para que os amigos que estão nos acompanhando conheçam quais são as 3 formas sistematizadas que a gente tem, organizadas e promovidas pela Seichonoye do Brasil para estudar o ensinamento da Seichonoye. Então, a preletora podia falar da gente assim bem brevemente sobre o módulo? Posso. O módulo de estudo da Seichonoye, ele foi iniciado com esse nome, Módulo de Estudo da Seichonoye, em 2003. Ele vem de uma forma de estudar metódica preparada pela Associação da Prosperidade, que o preletor Bruno vai falar daqui a pouco, como está hoje, né? E é realmente um estudo que foi estruturado trazendo os ensinamentos importantes da Seichonoye, né? Então, ali nós estudamos o modo de viver da Seichonoye, as doutrinas básicas da Seichonoye, né? Que são as doutrinas fundamentais, né?
Nós estudamos também as orientações a respeito das questões da atualidade. Uma pessoa que eventualmente queira se tornar um líder da Seitonoye também vai tendo uma introdução aí nesse módulo de estudo. Basicamente, o que ele faz, né, ele está direcionado para um público geral. Pessoas que são da Seitonoye podem fazê-lo, pessoas que não são da Seitonoye podem fazê-lo. E por que tem um módulo? Talvez você que nos assista pense, mas eu já participo das palestras, eu vejo as palestras no YouTube, eu participo da minha associação local, já fui para um seminário na academia. E, na verdade, muitas vezes, nós escutamos falar sempre sobre determinados assuntos e pensamos, já entendi tudo, já está repetindo, então já significa que eu já estudei tudo. E os estudos sistemáticos, né, o módulo, estou falando especificamente do módulo, mas os estudos sistemáticos, eles foram colocando de uma forma lógica, do assunto mais simples até o assunto um pouco mais denso, um assunto um pouco mais complexo, que é estudado em fases, para que a gente vá entendendo degrau por degrau o que fala a Seitonoye sobre os diversos assuntos, né? Então, o módulo de estudos ele tem uma visão assim bem abrangente, bem assim, sem um direcionamento de um público específico. Então, ele é aberto para todas as pessoas realmente, assim como os demais, mas os demais têm um tchan, tem uma salsinha em cima do arroz aí, vamos dizer. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho essa desse salsinha. Tchan. Mas, assim, bem, só para o pessoal que está nos acompanhando agora, começar a se sensibilizar. Módulo... E vamos falar, então, do ciclo de estudos da prosperidade um pouquinho? Vamos, sim. Bom, o ciclo de estudo da prosperidade da Seitonoye do Brasil, ele surgiu em 1990. Vai fazer 25 anos... 25 não. 25? Não. 35 anos, né? Já de existência. E estava vendo um histórico, achei bem interessante. 9 pessoas, 9 empresários aqui da cidade de São Paulo começaram a estudar como que a gente pode alavancar a nossa carreira, a nossa atividade profissional com os ensinamentos da Seitonoye. Começou com esses 9. No ano seguinte, 91, já veio pessoas de outros estados para fazer aqui em São Paulo. Em 92, já começou a abrir vários ciclos de estudo em várias cidades. Bom, estamos em 2024, hoje nós temos 40 localidades espalhadas Brasil afora. E o que a gente estuda no ciclo de estudo da prosperidade da Seitonoye? A gente pega toda a literatura da Seitonoye e dentro dessa literatura, o assunto que fala sobre prosperidade, nós estudamos dentro de sala de aula. Mas aí que pega, né? Bruno, eu estou com dívida, eu vou aprender no ciclo, vou ganhar uma planilha do Excel para pagar minhas dívidas, né? Prosperidade, vou ganhar dinheiro. Inclusive, dentro do ciclo da prosperidade, a gente ensina o que é a verdadeira prosperidade, que não se resume às questões financeiras nem materiais. Então, o que a Seitonoye ensina é muito mais abrangente que isso. É você estar bem com você mesmo, é você estar bem com a sua família. A gente ensina o porquê que você trabalha, e aí choca muitas pessoas, que a literatura da Seitonoye fala que você não trabalha em troca de um salário. E as pessoas... leva um susto, né? Mas a gente explica isso em sala de aula, né? Por que você abre um novo empreendimento? Ou seja, dentro de sala de aula, nós ensinamos as pessoas a prosperarem em todos os sentidos. E nós temos um público-alvo. O público-alvo é empresários, profissionais liberais, autônomos, empreendedores. Qualquer pessoa que exerça algum tipo de atividade profissional é o público-alvo da Associação da Prosperidade da Seitonoye, do ciclo, né? A reflexão que eu faço com o pessoal é assim, se você faz faculdade de pedagogia, você sai craque depois da faculdade em pedagogia. Se você faz uma faculdade de direito, sai craque em direito. Quando você faz o ciclo, ou faz o módulo, ou faz o CEV, você sai craque no assunto que você se propôs a estudar, e isso reflete, obviamente, como ótimos resultados na própria vida. Perfeito. Então, vamos entender agora o que vem a ser o ciclo de estudos da educação da vida, né, professora Lilian? Sim, nós chamamos popularmente de CEV, né, o ciclo de estudos da educação da vida. Também é um estudo sistematizado de 3 anos, iniciou-se em 2007,
né? Lógico, pegando toda essa bagagem do ciclo de estudos da prosperidade, do módulo de estudos da Seitianoye. Então, nós somos como que fala? O caçulinha, né? Começamos em 2007 com 30 alunos. Hoje também a gente tem cerca de 900 alunos em, né, quase 50 localidades. E é realmente um estudo sistematizado de 3 anos, onde, lógico, o foco é a educação da vida, é estudar a educação da vida, e a educação da vida é um modo correto de educar o ser humano, baseado justamente na primeira pergunta aqui, da visão que a Seitianoye tem do ser humano. Então, a educação da vida do Filho de Deus. Então, a gente, através do CEV, nós aprofundamos no estudo da educação do Filho de Deus. Quem que pode participar desse estudo, não é? Logicamente, os educadores, os profissionais da área da educação, mas abrangemos psicólogos, abrangemos pais, avós, né, educadores parentais, né? Então, todos que amam a educação estão convidados a participar do CEV. Bom, A tia do videogame. A tia do também. videogame pode? Também Por pode favor. também. Eu queria falar uma coisa Pois também. não. Existem pessoas que estudam os 3 simultaneamente, né? Justamente porque, na verdade, a gente não reinventa a roda. A gente vai falar sobre o ensinamento da Seitianoye. E aí tem a pessoa que escutando, ela fala, eu quero fazer o módulo, porque eu quero saber uma visão geral da Seitianoye, quero estar lá. Puxa, mas eu também sou uma empreendedora, sou uma pessoa que quer prosperar e quer ter harmonia familiar e tudo mais. Eu acho que eu também me encaixo no ciclo da prosperidade. Mas eu também sou pai, sou a tia do videogame, eu também acho que eu me identifico com o CEV. Então, tem pessoas que estudam simultaneamente, tem pessoas que estudam um, depois estudam o outro. Então, realmente, é um estudo, assim, de aprimoramento, de autoaprimoramento, em primeiro lugar, né? Que a pessoa, ela reconheça o seu valor, ela reconheça o seu papel nesse mundo, né? Uma das coisas que a pessoa mais entende nesse estudo sistemático da Seitianoye é que ela não nasceu nesse mundo ao acaso, que ela tem um papel importante para desempenhar, e onde quer que ela esteja, seja como educador, como empresário, como cidadão, como mãe de família, ela vai entender que, puxa vida, eu estou aqui, eu posso fazer muita diferença. E esse é o grande tchan, né? A pessoa falar, olha, com isso que eu estou estudando, ou brincando, né? O meu aprendizado prazeroso, ele está me trazendo essa felicidade e essa transformação, né? Esse autoaprimoramento também transparece, acho que os amigos também têm muitos relatos, em um aprimoramento coletivo de onde essa pessoa está inserida. Porque ela tem uma forma de viver mais leve, mais alegre, mais feliz, mais próspera, né? Mais produtiva, mais em busca do progresso infinito. E, naturalmente, as pessoas ao redor vão caminhando junto, mesmo que inconscientemente, né? A gente tem um público bem amplo acompanhando a gente, que são as pessoas mais adultas, e a gente tem gente bastante jovem e até adolescentes nos acompanhando. Adolescente também pode fazer ciclo, pode fazer CEV, porque a gente falou em formação acadêmica, né, em profissional e tudo mais. Essa é uma curiosidade, né? É super bem-vindo. Super bem-vindos, nossos estudantes, né? Até aqueles que falam, né, deixa eu ver se a educação, né, é a minha missão, então faça o CEV para você se descobrir e de repente você vai se descobrir como um outro profissional, não necessariamente ligado à educação, mas como você vai se reeducar, né, através do estudo, né? Então, super, né, todos são super bem-vindas. E, inclusive, também, como os colegas falaram, também o CEV é um requisito, se você tem o desejo, né, de ser um divulgador da Seitianoye, de ser um futuro preletor da Seitianoye, também o CEV, assim como o ciclo e o módulo, né, é um dos requisitos para isso, né? Mas qualquer idade, super bem-vindos ao CEV. Perfeito. No ciclo da prosperidade também. Estão mais do que... juvenil pode fazer? Pode fazer, sim. Estão mais do que convidados, estão convocados, né? Muitos adultos, quando fazem o ciclo, ou até as outras formas de estudo, eu acredito que muitos pensam assim, caramba,
Se eu tivesse aprendido isso quando eu era jovem, quando eu tinha mais tempo, quando eu tinha a cabeça um pouco mais flexível, quanta coisa eu deixaria de evitar que acontecesse na minha vida, né? Teria mais sabedoria. Então, os jovens estão convidados a participar. Inclusive, recentemente, a gente teve uma reunião de diretoria da Prosperidade e a gente aprovou um incentivo financeiro para que o jovem, até 21 anos de idade, tenha um valor diferenciado dos demais, justamente para incentivar para que eles estudem cada vez mais e dêem um direcionamento para a sua própria vida. E talvez tem alguém aí que esteja nos assistindo e pensando, puxa vida, mas eu não sou alfabetizado e eu gostaria de estudar a Seichonoye, né? E, pelo visto, precisa ler bastante, precisa aprender a escrever, precisa saber se comunicar sobre a Seichonoye. Realmente, a leitura ela faz parte da nossa prática, né? Mas eu gostaria de abrir aqui, contar uma história de uma pessoa que era da nossa associação local, digo era porque agora ela já está no mundo espiritual. A Leda era uma divulgadora da Seichonoye, e quando ela veio para a Seichonoye, ela se tornou adepta da Seichonoye, ela não tinha estudo, ela não tinha sido alfabetizada, ela não conseguia realmente ler. E ela percebeu que nas reuniões da Seichonoye, algumas orações eram lidas, né? As pessoas tinham o hábito de revezar a leitura. Ela acabou decorando de tanto ouvir em toda a reunião, então muitas vezes ela ia, levava, né, abria, fazia como se estivesse lendo, mas na verdade estava fazendo de cabeça. Só que depois de um tempo ela foi procurar uma alfabetização adulta, né? E aí, num dia ela estava escrevendo mesmo no caderno. E como nós éramos da mesma associação local, eu conhecia a Leda desde quando eu era criança, eu falei, Leda, mas você sabe ler e escrever? Eu pensei que você não soubesse. Ela falou, mas quando eu cheguei a Seichonoye, eu não sabia. Mas eu vi que eu queria estudar. E eu queria ajudar. Queria que as pessoas soubessem da Seichonoye, para isso eu teria que estudar mais. E não dá para esperar que alguém leia para mim. Então, eu fui aprender a leitura. Fantástico. Olha que lindo, fantástico, né? Fantástico. E aí, eu falei, poxa, que legal. E ela falou, mas aí sabe o que eu descobri? Quando meus amigos, né, da mesma sala de aula falavam, mas é difícil, porque eu já sou adulta, eu devia ter aprendido quando era criança, que era fácil e tudo mais, aquela coisa. Eu falava para eles, não, mas a gente tem capacidade infinita. Ela colocava a Seichonoye dentro lá da alfabetização de adultos, falando, a gente tem capacidade infinita. E se a gente veio para a escola agora, é porque agora a gente vai aprender da melhor forma. E ela realmente cresceu e foi a Seichonoye que trouxe isso, né? Que às vezes a gente fala, não, tem que estar alfabetizado. Não, então vem para a Seichonoye, descubra o seu potencial, estude, aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a perdoar, aprenda a elogiar, sorrir, amar. Nossa, você já me inspirou agora para fazer um projeto Educação da Vida, né? De alfabetização de jovens e adultos aí, né? Nossa, vou lançar isso aí. Opa, obrigado. Graças a Deus, hein? Conversando. Do diálogo surgiu um projeto. Só para a gente fechar a pergunta e o pessoal não sair com dúvida, no módulo também um juvenil pode estudar? Com certeza. Tem muitos adolescentes que vão para a regional para acompanhar o pai, a mãe, o irmão mais velho, acabam participando da aula. E é incrível, né? Porque às vezes a gente fala, mas é um assunto que trata sobre a filosofia da vida, né? Não é assunto para adolescente, é assunto para adolescente, é assunto para criança, né? Quando a gente tem uma estrutura ali, a gente prepara uma turma específica, a gente vai ensinar a mesmíssima coisa, mas com exemplos e um vocabulário que seja tangível para aquele grupo. Então, por exemplo, quando a gente reúne crianças e vai estudar, por exemplo, sobre lei mental, que é uma das coisas que a gente aprende, a gente vai falar sobre lei mental, mas sem a formalidade do existe a lei de causa e efeito, que a criança não vai entender, mas quando você dá um exemplo de causa e efeito do mundo infantil, você pega uma bola, atira na parede, o que acontece? A bola chata na parede? A criança vai falar, não, ela vai bater e vai voltar para mim. Então isso funciona com outras coisas, como sentimentos, pensamentos, atitudes. A criança já aprendeu sobre lei mental, né? Uma lei mental chamada causa e efeito. Então, todas as pessoas são bem-vindas, né? Conteúdo maravilhoso que nós acabamos de assistir. Aproveite este momento também, caro amigo, para compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal,
dar os seus comentários sobre a sua decisão de repente participar de estudos da Seichonoye. Coloque aqui nos seus comentários, você que já participa, coloque as suas impressões, incentive nos comentários para que outras pessoas também se estimulem a participar destes estudos. O nosso próximo trecho, nós separamos agora um tema bastante importante de um programa que foi veiculado no dia 20 de outubro de 2023. Nós iremos falar sobre comunicação empática. Vamos ao trecho? E aí eu queria trazer aqui para os amigos para que a gente falasse então um pouco sobre o que é a empatia do ponto de vista Seichonoye. Aí queria pedir para a professora Maria para que ela começasse, por favor. Eu me lembro muito bem de uma coisa que eu vi quando fui participar pela primeira vez num seminário para jovens na Academia de Biúna. Eu tinha uns 12 anos de idade. E a gente vai assim... eu já participava da reunião de crianças, né, desde pequenininha. Aí meu pai formou uma caravana. Naquela época a gente vinha de trem lá, de Dracena até São Roque. Aí. E uma mensagem que o professor Miyoshi, na época ele era o presidente nacional da Associação dos Jovens, ele falou, me marcou tanto que ficou até hoje. Que ele falou assim, que um nenê quando nasce leva quase 1 ano até começar a caminhar. Mas que os animais não. Todo tipo de animal nasce, daí a pouco já está andando. Nossa. E por quê? Porque o animal não tem que aprender a se relacionar. Não precisa ter empatia para poder sobreviver. Mas que o ser humano, ele só vive bem quando se relaciona bem com as pessoas. E daí, então, durante 1 ano, até começar a caminhar, ele vai de braço em braço, no colo da avó, no colo do vô, do papai, da mamãe, dos tios, né? E vai armazenando a afetividade, armazenando o amor. E quanto mais amor e carinho tiver acumulado, quando chegar a criança de começar agora a ir para a escola, vai ser uma criança simpática, que vai fazer amiguinhos com facilidade e ter respeito para com os superiores, mas uma criança que não tem depósito de afetividade, de carinho, porque talvez nem foi bem aceito, foi até rejeitado no ventre materno, é uma criança que vai ser arredia, aqueles que são chamados de criança má ou desobediente, porque não tem depósito. Então, a gente percebe o quanto é importante a família, né? O amor que a família dá para as pessoas está formando o alicerce para que aquela criança ela possa ter uma vida feliz, né? Tanto familiar, pessoal, como profissional também, né? Eu acho que meus colegas têm vários outros exemplos também, né? Eu estava lembrando de um exemplo, enquanto a professora estava falando, né? Que realmente, né, o amor é a base da empatia para Seichonoye, né? Eu e outros somos um. E conforme a gente vai se conscientizando disso, a gente vai tendo posturas diferentes, né? Atitudes diferentes. Aí eu estava lembrando, lembra daquelas festas que fazem bolos quilométricos assim? Geralmente são de algum padroeiro da cidade, alguma coisa assim, né? Uhum. E é impressionante quando eles falam, pode pegar o bolo, aí todo mundo pega, se lambuzando, é uma briga para pegar o bolo, né? E aí a professora Junko Taniguchi, ela dá um exemplo muito interessante quando a gente tem amor. A postura que a gente tem quando vai pegar o bolo. Por exemplo, se esse bolo estiver numa família e não tem um pedaço para todo mundo, o que o outro vai fazer? Ele não vai lá pegar para garantir já o dele. Ele vai esperar para ver se o outro vai querer também. Então, quando há amor, né, quando há essa base, né, tudo na nossa vida, ele se torna uma relação harmoniosa, né? A comunicação, as nossas atitudes, né? E eu lembro que eu era um menino assim meio raivoso, sabe? Eu não tinha tanto assim amor no coração. Não parece, fenomenicamente. Né? Não parece. Quem olha fala não, de ele jeito tá nenhum. Porque eu brigava, né, com os meus colegas assim, porque eu ainda não participava da Seichonoye, né? Mas eu era como essas pessoas que vão pegar o bolo ali, não querem nem saber o que o outro está pensando, né? Que o outro está... Sem querer, a gente acaba sendo, né, violento, né?
Então, quando tem o amor, tem a empatia. Isso é muito legal. Me lembrei desse exemplo aí do Muito bonito. bolo. Legal, Muito legal. importante. Leitor Luiz. Então, eu também, ouvindo, né, a professora Maria, Luciana, eu me lembrei de um caso bem interessante. A gente estava na academia de Biúna também uma vez. O Vitor, meu filho, né, hoje ele está com 15 anos, acho que ele devia ter uns 5 anos. E quando eu fui buscar ele no Espaço Querubim para dar a refeição, o almoço dele, ele me disse assim: papai, hoje aconteceu uma coisa muito chata aqui no Espaço Querubim. Eu falei: filho, o que aconteceu? Um amiguinho se machucou. Eu falei: cadê ele? Não levaram ele para a enfermaria. Eu falei: filho, mas vamos acreditar, né, que se Deus quiser não foi nada grave. Aí pega seu tênis, pega as coisinhas. Quando a gente está caminhando em direção ao refeitório, vem o amiguinho com a coordenadora. E aí quando nós nos cruzamos, né, ele virou para o amiguinho e disse assim: fulano, chamou ele pelo nome, você está melhor? Aí o amiguinho falou: Vitor, ainda dói um pouquinho, mas eu estou bem melhor, muito obrigado. E aí, quando eu dei uns 3 passos, eu parei, me abaixei à altura dele e disse assim: filho, que coisa linda que você acabou de fazer. Você acabou se colocando no lugar do seu amigo, se interessando pela dor dele, né? Então, assim, nessa relação com filhos, com educandos, né, que talvez tenham alguns colegas professores participando desse programa, tem hora que a gente tem que corrigir as coisas erradas que eles fazem, mas tem coisa que eles fazem que tem que ser elogiada. Nesse caso, foi lindo, assim, porque do nada ele, né, virou e perguntou para o amiguinho: você está melhor? Ele falou: está um pouquinho dolorido Que ainda. bonitinho, né? Que bonitinho, pureza. né? Amor, né? Nossa, muito legal. Me lembrei disso. Olha só, né? Bom, para a gente se comunicar bem, né? A empatia é fundamental, porque a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nós somos preletores da Seichonoye e a gente fala para diversos públicos, inclusive crianças. E o jeito que a gente fala com criança é diferente do jeito que a gente fala com adulto. E a gente tem a missão de transmitir uma mensagem de que o homem é filho de Deus. E a forma de transmitir, ela varia. E ela vai ser cada vez mais eficiente se a gente conseguir realmente se colocar no lugar do outro para chamar a atenção. Eu estava vendo um YouTube, e aí o rapaz, ele é desenhista. A função dele era fazer o seguinte: era meio que traduzir o que técnicos falavam para um público leigo. Então era um técnico que estava explicando para uma comunidade local por que a água estava secando no sítio deles. Só que ele falava de forma muito técnica. E esse técnico achava que estava abafando, estava falando, estava todo mundo entendendo. Ok. Tecnicamente ele estava Só que realmente não. falando muito bem. Só que as pessoas não estavam entendendo. Então chamaram essa pessoa, aquele desenhista, ele desenhava o que a pessoa falava. Uau. E aí depois, então, da explicação feita, ele mostrava os desenhos para as pessoas e a partir disso eles entendiam. Então essa pessoa que desenha falava assim, chegou a falar de uma forma muito interessante. Ele falava: não só me colocava no lugar do técnico, falando, eu era o próprio técnico. Olha que interessante. Então ele chegou ao ponto de realmente entender, né, a verdade que a Seichonoye fala, né, que eu e outros somos um. A gente tem que chegar ao ponto de eu me identificar, me absorver com o outro que está à minha frente, para que a gente possa se comunicar efetivamente. Eu achei muito legal esse exemplo, sabe? Porque ele realmente, Verdade. a atenção dele, o amor dele, puxa, as pessoas não estão entendendo. Então ele se compadeceu com o sofrimento dessas pessoas. Falou: poxa, eu vou tirar esse sofrimento dessas pessoas. Eu quero dar alegria, eu quero dar o conhecimento para eles. Então eu vou desenhar para fazer com que eles também entendam, né? Então, para você se comunicar, né, é um dos pontos fundamentais, realmente você se sentir um com o outro e a coisa flui, né? Quando vê, por exemplo, um pai para conversar com o filho, a criança é pequena, o pai é grandão. O pai que se ajoelha, fica na altura da criança para falar, olhando o olho, isso é uma comunicação. Tentar dizer, né, que eu não estou aqui para te impor, te ensinar, né? Mas eu estou como seu amigo. Eu acho que isso é muito importante, né? E talvez, assim, o discurso de fala que a gente tem, né, que eu e o outro somos um, ele é muito bonito mesmo, né? Mas ele tem um certo grau de esforço para a gente praticar, né? Não é tão fácil. Se a gente for pensar assim, você consegue ser empático 100% no seu lar?
Devo dizer que eu estou no caminho, né? Eu estou buscando ouvir bem os meus filhos, a minha esposa, mas nem sempre eu consigo. É verdade. E quando eu mais consigo? Quando eu estou sempre em oração. Isso é uma coisa fantástica na Seichonoye. Sim, sim. Porque quando a gente está fazendo oração, está lendo obras da Seichonoye, nossa, você realmente se conecta, né, com a sua essência, e a sua essência está conectada com o outro. Então eu percebo, quando eu estou mais nervoso, é quando eu estou rezando pouco. Quando eu estou meditando pouco, né? Sim. Então é muito importante na Seichonoye a gente aprende a ler bastante, né? Muito importante leitura. E ler obras da Seichonoye, né, como a Verdade da Vida que nós temos aqui, nossa, traz um ritmo natural para a vida. E a meditação Shinsokan, que é uma das práticas assim mais agradáveis que eu tenho, que eu aprendi na Seichonoye, que foi realmente que me deixou assim mais calmo, mais tranquilo, né? Foi um divisor de águas para minha vida. Sim. E agora eu vou entendendo melhor por que disso, sabe? Por que eu não fico mais tão irritado? Porque eu entendo que eu e o outro somos um só, né? Então, eu não preciso ficar irritado com o outro. Essas barreiras mentais, elas vão caindo, né? Pouco a pouco, elas vão caindo. Não que elas não existam, né? Então, eu sei que o pessoal que está em casa, né, deve ter as barreiras aí Claro. particulares, né, individuais, com alguma pessoa específica, né, que bate nesse muro e não consegue. Mas são aprendizados também, né, pra gente. Então, mergulhe dentro de você. Talvez não é para você bater no muro, né? Mas é ir por baixo do muro, ter uma conexão ali Com certeza. para né? chegar no outro, né? Sensacional este conteúdo que nós separamos. Está gostando dos melhores momentos? Com toda a certeza, né? São trechos muito especiais para que nós possamos entender um pouco mais, estudar um pouco mais o ensinamento da Seichonoye e vivificar este conteúdo que está aqui no nosso canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. O próximo trecho que nós iremos mostrar é um trecho exibido no dia 23 de fevereiro de 2024. O tema desses diálogos, olha só, o pensamento religioso na transformação social. Fique ligado, este trecho está imperdível. Vamos a ele? Bom, o diálogo realmente é algo fundamental, né? Não é à toa que ele dá o nome deste programa. É o que a sociedade vem buscando, né? Muito legal que realmente tem vários podcasts, né, na internet que busca isso, né? Porque a gente percebeu que a gente aprende um com o outro. Se a gente parar e escutar o outro, a gente sai ganhando. A gente começa a perceber coisas e situações por um outro ângulo que você sozinho não conseguiria. Esta aqui é a beleza, né, dessa existência, né? Nós aprendemos que somos um só perante Deus, mas se manifestamos de diversas formas, e você enxergar Deus no outro é algo muito bonito. Mas é um exercício, porque às vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente fica preso à aparência, a rótulos, e a gente perde muito com isso, né? A gente acaba meio que fechando os ouvidos e o coração. Se aquela pessoa tem uma determinada tradição política, então nem quer escutar o que ela vai falar. Você já se prende ali e priva-se de aprender algo com ela, que com certeza ela tem coisas para te ensinar, né? Só que para isso acontecer, a gente precisa de fato, aí vem a importância do ensinamento da Seichonoye. É nós entendermos profundamente que eu e o outro somos um. Como a gente pode reverter a nossa postura mental em relação a isso, de olhar aquela pessoa não como um inimigo, já que ela pensa diferente de mim, e aceitá-la então também como alguém que eu não tenho essa raiva ou ódio? Pode ser que alguém que esteja assistindo ao programa está protestando, né, com a gente, porque, enfim, né, na teoria é tudo muito fácil, na prática... Mas, assim, a situação está manifestada aqui na minha frente, né? A pessoa está teimando comigo aqui, né? Está me incomodando. E aí, aqui na Verdade da Vida, a Verdade da Vida no volume 14, aqui na página 124 aqui da minha edição, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi tem um tópico que fala como corrigir o mal manifestado concretamente, porque às vezes a gente
está enxergando, né? No mundo de Deus não existe, mas a gente está... E incomoda, né? E incomoda. Agora, o diferencial da Seichonoye é diante daquilo que incomoda, a reação, né? Nosso diferencial está na forma de reagir. Por isso que nós não entramos em conflito. Então, aqui o Sagrado Mestre escreve: podemos ignorar o mal que está manifestado concretamente aqui e agora, né? Podemos deixar que ele continue manifestado sem tomarmos nenhuma providência para corrigi-lo? E aí ele mesmo responde: é possível corrigir o mal sem nos atermos a ele, né? A questão é o grande apego. Se vemos o mal em alguém ou algo, isso significa apenas a ausência do bem e não a presença concreta do mal, né? Então, o diferencial, a nossa forma de reação, entendendo que existe ali uma manifestação de um inimigo, de uma ideia oposta, de uma situação que me incomoda, mas que, na verdade, não é existência real, né? Então, quando eu me deparo com a situação, com essa conscientização, essa fé de que não é existência real, então eu enxergo por trás do fenômeno. E aí, na sequência, o mestre vai falar como é esse enxergar por trás do fenômeno, né? Tem gente que fica tentando transformar o A em B, e aí ele fala que ver a imagem verdadeira não é transformar o A em B, né? É ver a imagem verdadeira que está por trás de A e está por trás de B. E essa transformação, ela ocorre inicialmente em mim. Ele fala que nós precisamos vibrar luz, não é? Por isso que nosso ensinamento, que nos ensina que somos filhos de Deus, é tudo parte de mim. Então, eu sou o centro irradiador dessa pacificação, não é? Então, se dentro de mim está a paz, vibra a luz, então eu vou fazendo com que aquele aparente mal desapareça, né? A gente aprende que é ilusão, que é treva, que é só o escuro, porque está ausente o bem. Então, quanto mais eu estiver dentro de situação adversa, mais eu preciso vibrar a luz. Na verdade, a situação adversa é aquela que vai mostrar que preciso vibrar ainda mais, né? Que preciso brilhar ainda mais. Então, se estou no 110, vou para o 220, né? E brilho cada vez mais, tá certo? Agora eu vou dar duas situações, assim, talvez concretas aí, né? Eu faço parte de grupos de WhatsApp, claro, né? Eu tenho grupos da faculdade, que a primeira faculdade que eu fiz está ligada à área rural, né? Ao agronegócio. Essa é a primeira faculdade, zootecnia. Então, eu tenho o grupo lá dos amigos que... Na época da eleição, polemizou geral ali no grupo e saía aquelas coisas polêmica para lá e para cá e eu não me manifestava. Então, e é engraçado que eles acham, do lado de lá acha que eu sou desse lado e o de lá de cá acha que eu sou daquele lado. Eles não sabem direito quem eu sou. E aí me perguntaram, por que você não entra em polêmica? Você não fica incomodado com as posições de alguns? Eu falei, eu fico incomodado com as posições de alguns, mas eu sempre penso no que eles representam para mim. Eles representam 4 anos, 3 anos, na verdade, de amizade, 3 anos de companheirismo, 3 anos de abraços, 3 anos de festas. Eles representam para mim momentos que a gente viveu muito bons, de compartilhar coisas. Eu não vou colocar tudo isso que eu construí com eles em torno de uma polêmica, porque minha posição é diferente da deles. Então, eu coloco, né, as pessoas acima, o ser humano acima dessas questões polêmicas, e se houver espaço para a gente discutir, quando houver, a gente pega e entra e expõe o nosso ponto de vista. Esse é um ponto. O outro ponto também que a professora Daniela falou, meu bairro ali, acho que hoje em dia a gente sofre um pouco com isso, que é esse negócio de música lá nas alturas, né? Eu já estou campeão de fazer transformação de vizinhos com músicas lá nas alturas. Eu estou especialista, posso dar um curso, né, no Instagram, talvez, quem sabe. E aí, né, o que a gente faz nessa hora? A professora Daniela colocou muito bem. Eu parti para fazer oração, né? Primeiro assim, vou ser franco, a gente vai do inferno para o céu, né? Que a gente começa com aquele som estridente, você querendo esmagar, pular no pescoço da pessoa, depois você lembra, eu sou pretor da Seichonoye, eu tenho ferramentas maravilosas, vou botar em prática. E foi em cima de meditação Shisokan, de visualizar só o bem da pessoa. E é impressionante, assim, quando o coração acalma, que você começa a sentir amor e paz em relação àquela pessoa, o que aconteceu? A vizinha do fundo se mudou, né, alugou a casa e foi para um sítio. Ela faz as músicas, põe as músicas da altura que ela quer no sítio.
E recentemente também, um vizinho do lado também mudou. Eu falei para a Patrícia, vamos lá, mais um exercício de oração. E aí foi mais ou menos uns 6 meses ali, tá orando e tal. Aí agora, nesse final de semana, ele mudou também. Então eu vejo que isso é um exercício difícil, porque é mais fácil você arrumar confusão, é mais fácil você pegar a briga, é mais fácil, né? Mas esse exercício só fez com que a minha autoconfiança aumentasse. Autoconfiança, eu digo, a fé aumentasse no próprio ensinamento da Seichonoye, e mostrou para mim que eu posso, através das práticas do ensinamento, transformar o ambiente que está ao meu redor, e cada um ajustando-se em seu respectivo lugar. Então, se eles representam a minha mente, o diretor Luciano falou, eu fico analisando, peraí, o que minha mente está barulhenta? Quem que eu estou incomodando? Né? Será que eu realmente sou uma pessoa que me harmonizo com as pessoas? Será que eu não entro em embate por muitas coisas, que eu não invado o espaço do outro, porque quem toca música alta está invadindo o espaço do outro. Será que eu também não estou fazendo isso? Então, foi essas reflexões que eu fiz, e a partir dessa experiência hoje, eu posso dizer para vocês que realmente o ensinamento funciona de verdade, como a diretora Dani bem apontou, e a prova, né, eu vi na minha própria vida. Você que está aí agora nos escutando, você pode transformar o mundo. Aí de onde você está, vibrando Deus de onde você está. E isso vai criando uma atmosfera maravilhosa ao seu redor, que vai mudando o seu lar. Se todos os lares se transformarem, né, em lares de amor, que fazem o bem, que se respeitam, o mundo está salvo. Então, a busca pela uma sociedade melhor, ela parte primeiro de nós mesmos, de cada um de nós. Isso é muito importante, é assumir a responsabilidade da sua própria vida. E isso, para nós na Seichonoye, é muito sério, né? É muito importante. O que é ser filho de Deus? É você assumir a responsabilidade da sua vida, das suas posturas mentais, sua vibração mental, e isso vai mudando a sua vida, a sua família e, consequentemente, a sociedade. Então, mude a si mesmo, que o resto você vai ver como consequência. Caros amigos do canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, muito obrigado por nos acompanhar neste episódio do programa Diálogos Melhores Momentos. Volto a dizer, curta, comente, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam conhecer este ensinamento da Seichonoye. Muito obrigado! Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seichonoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima.
Muito obrigado.